Hoje nós estamos debatendo aqui sobre o mercado imobiliário em Goiás, plano diretor de Goiânia, né, plano diretor imobiliário de Goiânia, e também estamos falando das políticas públicas, de um modo geral, sobre mobilidade, sobre a política habitacional, e aqui com o deputado Francisco Júnior e também com o empresário e presidente do Instituto Riso, Leonardo Riso, né? Então, como é que nós vamos começar aqui? Terminamos o bloco passado com o Leonardo, vamos retomar com você aqui. Você falava da Prefeitura de Goiânia. Você acredita muito que o prefeito de Goiânia, essa gestão, vai melhorar muito essa política de regularização, de aprovação de projetos, é isso? Eu trabalho, vamos dizer assim, eu trabalho com a perspectiva que essa gestão do Íris vai avançar em duas linhas. Conversando com alguns dos seus assessores, com ele particularmente eu não conversei ainda, mas sempre conversei com ele sobre isso e já conheço a sua forma de administrar. Então, eu acho o seguinte, a prefeitura precisa ter um choque de tecnologia. Eu tenho reparado aí, em algumas interlocuções, a área de planejamento da prefeitura está caminhando a passos largos. Caminhando a passos largos. Também a parte de CINFRA, o pessoal tem caminhado a passos largos, exatamente. E começaram. Agora, a parte do meio ambiente está meio lenta, não? A parte do meio ambiente também melhorou muito. Muito. Né? Eu diria para você que nós temos hoje nessa prefeitura, na mão do Gilberto no Neto, um dos melhores gestores. Pode escrever como vai ser um dos melhores gestores da equipe do Íris. Eu acredito muito nesse menino. Agora, não é, o que interessa aqui para nós não é só o município de Goiânia. Interessa também Aparecida, Trindade, Senador Canedo. Na Grande Goiânia, como é que está a política pública municipal para a área Veja bem, como não existe um Estado que integra a região metropolitana de uma forma como deveria, vou dar um exemplo muito clássico. O João da Rua era um secretário que cuidava da região Trindade, Aparecida, saiu, senador, vamos trabalhar com Goianira. Aí ele saiu e aí não ficou ninguém no lugar dele cuidando desse assunto? O Jânio da Rua? O Jânio da Rua saiu e virou prefeito de Trindade. Mas ele E ele era o secretário que cuidava. Deixa eu falar rapidamente sobre isso. Primeiro, eu queria fazer só uma opinião sobre a questão da gestão. Eu acho que, seja o prefeito Íris, eu fui secretário dele na época, ou qualquer outro prefeito, se dispusesse a tirar do papel tudo aquilo que já foi planejado, resolvia todos os problemas. Seja, não é só no último plano diretor, não, de todos os planos diretores, se respeitasse o planejamento que foi feito na cidade, que houve conversa tanto com todos os segmentos, se tirasse do papel, inclusive a área de tecnologia, que teve um plano tão interessante, né, para viabilizar o centro de Goiânia, que na época era a estação digital, também não foi para frente. Mas o que eu estou querendo dizer no que se refere à infraestrutura de tecnologia do município. Sim. Por exemplo, hoje nós temos mecanismos, eu quero dizer assim, para evasão de receita. Eu acredito que deve existir evasão de receita monstruosa no município. Eu acredito. Com certeza. E com inteligência hoje, você resolve esse tipo de coisa tecnológica. Fácil. Eu investiria violentamente. Evasão de sonegação? De sonegação. De sonegação. É evidente que nós sabemos disso. O outro aspecto é em relação ao controle da ocupação do solo. Isso também pode ser feito de forma instantânea hoje, pelo município. De forma que o cara fizer um puxadinho, ele está calculando um puxadinho e já manda a conta para ele no mês seguinte, aliás, puxadinho. Aliás, já fizeram. Já fizeram isso. Só que isso foi derrubado na justiça, né? Foi derrubado. Um outro aspecto que eu acho muito interessante nele, eu acho muito interessante no Íris em relação, por exemplo, imagina você, qual é a visão hoje? É o que eu sei que está sendo feito. No Jardim do Cerrado, que é justamente aquela região. O Jardim do Cerrado, para mim, é uma Vila Redenção da década de 70. O Jardim do Cerrado é o final da Leste-Oeste. Quem conhece o plano diretor sabe que é o Leste-Oeste. Aliás, a Leste-Oeste vai ficar parada lá na Câmara mesmo ou ela vai chegar até o Novo Mundo? Não, eu acho que ela vai chegar até o Novo Mundo, até o senador Canedo. Foi anunciado essa semana, inclusive, 70 milhões, o Estado vai dar 35, a Prefeitura vai, para dar sequência. Nossa, e o que vão fazer lá na Câmara? Vai fazer um túnel ali? Não. Você pode, a Câmara me parece, não sei se a Câmara está saindo. Eu acho que a Câmara não deveria nunca ser sido mas independente disso, mas o projeto ou submerge ou então pega só uma parte do estacionamento. Continua usando ali a rotatória. A intenção é submergir. A intenção é submergir na Praça dos Trabalhadores na frente. Isso aí já está traçado, tem os desenhos delas todinho. Então eu vejo o seguinte, o que faltou para esses pontos? Eu estou dizendo, o que faltou para a redenção, se eu fosse voltar no tempo hoje?
O que faltou... Redenção ali depois do Flamboyant ali. Do Flamboyant. O que falta hoje para essas regiões metropolitanas? Só estou dando um exemplo. Então, o que falta para essas... Um centro de lazer monstruoso. Goiânia Um não centro tem, esportivo nessas cidades, região metropolitana, também, que encantasse os moradores locais. Que todo mundo que regressasse à sua casa tivesse atividade esportiva. Perfeito. Que todo mundo, durante o dia, tivesse as atividades esportivas. Então, e as escolas são integrais. Agora que nós começamos a caminhar para esse processo de escola integral. Mas isso já é uma realidade há quantos anos? Desde 70, nos países de primeiro mundo. O que nós ainda estamos patinando. Então, a ocupação das pessoas nesse bairro com a dignidade Agora, da moradia. se o poder público quiser também, ele pode planejar isso junto com os empreendedores. Mas é o que eu estou dizendo. Muitos empreendedores, por exemplo, Alphaville mesmo, uma região, assim... É o que eu estou querendo totalmente dizer. urbanizada, Engessar uma Pelo- cidade pela porque tem iniciativa expansão privada. urbana é uma bobagem. O município da cidade está todo aí. Chega uma ideia amanhã de uma comunidade, que vai acontecer muito daqui para frente, pode escrever isso. Uma comunidade que quer fazer um bairro com parâmetros assim, 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 porque eles querem viver assim. Deixa eu ver aqui. Só respondendo uma pergunta que você tinha colocado aqui, você perguntou o que foi feito da Secretaria do Jandaru. Na reforma administrativa do Estado, elas foram para Cecima. Então, a Secretaria da Região Metropolitana foi para Cecima. Uma coisa que é interessante, você não vai resolver os problemas de Goiânia ou da região se não pensar a região metropolitana. Lógico. Funciona tudo junto. Então, da mesma forma que teve o Estatuto das Cidades, que deu origem à exigência dos planos diretores para as cidades todas no Brasil, dentro daquelas especificidades, também foi feito o Estatuto da Região Metropolitana, é uma lei recente. E o Estatuto da Região Metropolitana criou um Conselho da Região Metropolitana, que é o Codemetro, que foi revisto agora e deve. Então, o Codemetro vai fazer esse master plano para a região metropolitana e a intenção Você vê, né, dele. professor? Um homem preparado e culto com o senhor não consegue entender o que acontece no Estado. O Estado tem uma facilidade de encerrar uma secretaria, de encerrar a atividade para criar uma outra. Agora, É impressionante. O governador teve que Impressionante. fazer isso também no início do governo, porque ele viu que o Estado estava quebrado. Ele teve que enxugar no início, né? Senão ele não Olha, sobreviveria. eu não. Teria Qual fracassado. governo nós estamos falando? Municipal, estadual? Não, federal? governo estadual. O governo estadual, no início, ele reduziu 40 e tantas secretarias em 5, A 10. né? A 10. A 10, A reduziu 10 os funcionários e contratou logo em seguida. Demorou um pouquinho. né? Não, imagina. É o seguinte, eu acho o seguinte, em relação ao governo de Goiás, eu acho que nós estamos vendendo a janta para almoçar. É? O que eu acho é o seguinte, porque Mas o Estado... você acha que o Estado está quebrado? E o tanto de Totalmente. investimento, tá? Totalmente quebrado. Esses investimentos foram feitos porque conseguimos, com o governo federal, algumas outras coisas que nós não podíamos. A venda da CELG também ajudou um pouco, né? Ajudou um pouco, mas se você for analisar o que fizeram com a CELG E nesses antes últimos o 20 Estado anos... tinha gasto com a CELG, um gasto gigantesco, prejuízo e tudo, e ele se livrou desse prejuízo e ainda recebeu. Eu acho que sim, eu acho que é um bom negócio o governo sair Sim. da economia. A tragédia é ter chegado a CELG onde chegou, não precisaria ter chegado, né? Mas depois que chegou naquela situação, a solução que Mas veio a até que foi CELG, vantajosa. não dá nem para você fazer parâmetro, porque cada época é uma época, mas eu me lembro que nesse governo atual, quando ele entrou na CELG, houve um gasto nos 2 primeiros governos dele, que foi reeleito, superior a 1,5 bilhão de mídia da CELG. Sim. Que companhia que aguenta isso? Nenhuma companhia aguenta isso. Aí eu pensei, se nós tivéssemos pego se 20% desse dinheiro, fizesse todo o inventário energético do Estado de Goiás e pudéssemos ser o coordenador de todo o licenciamento energético do Estado através dessa companhia, essa companhia hoje seria uma outra companhia. Entendi. Entendeu? Então eu acho que foi míope o Estado em relação a esse planejamento. Ok, eu vejo aqui que o Leonardo é bastante crítico ao governo. Você, Francisco, vê também essa questão aí, né, em relação ao governo do Estado? Daniel. Principalmente o que interessa aqui é o seguinte, as possibilidades que o governo tem para ajudar justamente no desenvolvimento imobiliário de Goiás. Então, se falta recurso para isso, em decorrência de uma coisa ou outra, é menos importante. O mais importante é se o governo tem volume, tem condições de estar colaborando com a região metropolitana para melhorar. Falhas e dificuldades todo governo tem. Agora, esse governo, nos últimos anos, conseguiu fazer algo que o Leonardo está propondo que se faça em Goiânia, que é modernizar. Então, a modernização da gestão é necessária, né? Quer dizer, existem erros, mas a modernização da gestão é necessária. Existe hoje o brasileiro se acostumou a ganhar as coisas.
E ele tem muita dificuldade de ter um Estado que cria o ambiente para as pessoas trabalharem, produzirem e se assumirem. Então, houve essa questão cultural que está melhorando. Então, a forma de gestão está avançando no Estado. Por exemplo, vou citar num detalhe que é questionado, que é toda uma discussão, mas tem dado certo. Por exemplo, situações que estão dando certo. A governança, quando você divide o governo com a sociedade, por exemplo, com a questão das OS na saúde. Nós temos o CRER, que é a primeira experiência disso, que é o grande exemplo de que isso é um bom modelo, porque você divide a gestão com a sociedade civil organizada. Nós temos a experiência em Goiânia, dando certo hoje, com o CODESE, que está, por exemplo, a Leste-Oeste, que foi citada aqui agora, é um projeto do CODESE, que está buscando, junto à iniciativa privada e governo, viabilizar. O governo do Estado criou também, não sei como é que eu diria, mas um portal com informações detalhadas sobre a situação do Estado em todos os aspectos. Eu vou explicar uma coisa muito séria em relação ao governo, que a gente fica falando. Se você olhar Goiânia não é uma cidade que tem muitos problemas, porque nós não temos invasões aqui localizadas. Mas vamos trabalhar a região metropolitana de Brasília, que ele é um caos. Ali não tem governo, ali não tem licenciamento. Licenciamento só se você for amigo de um político para conseguir conseguir. Leonardo, só para entender, a região do entorno Cidade de Brasília Ocidental, Valparaíso, que pertence a Goiás, ao todo, entendeu? Então, permitiram ali, pela lentidão de aprovação, pela complexidade, pelo poder político que foi ingerido nessas agências, que a coisa não anda, não acontece. Perfeito. Entendeu? Aí acontece que lá, diferentemente daqui, as pessoas que frequentam a região metropolitana, que mudam para a região metropolitana de Brasília, elas são mais instáveis do que as de Goiânia. As de Goiânia já vêm para ficar. Perfeito. E ali eles ficam e às vezes saem. Então fica aquela situação. Eu acho que o Estado pecou muito em relação a esse aspecto de licenciamento, a esse aspecto de interferência nos municípios, entendeu? E em alguns casos foi omisso, porque permitiu que o município fizesse a agência de ambiental para dar esse licenciamento. Aí fizeram os loteamentos com os municípios. Agora entra a promotoria questionando que os municípios não têm condição. Vamos tocar nesse assunto, nós vamos falar de mobilidade urbana daqui a pouquinho, no próximo bloco. E nós retornamos então e vamos retomar essa reflexão que o Leonardo está fazendo.